Olá pessoal, eu sou a professora Ju da JNY Crochê e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo desse polvo de crochê super bonito. Esse é um amigurumi super fofo e muito fácil de fazer. E você que ainda não sabe o que é amigurumi, essa é uma técnica que nos permite criar diversas peças em crochê em 3 dimensões, como objetos, frutas, bichinhos e até mesmo bonecas super fofas. E esse amigurumi em crochê que eu vou ensinar para vocês hoje é ótimo para quem é iniciante nessa técnica, porque ele é bem fácil de fazer, você vai gostar bastante. E para você que é iniciante no crochê e principalmente você que gosta de amigurumis, eu tenho uma dica muito bacana. Vem aí a Semana do Amigurumi, uma semana muito especial onde eu vou compartilhar com vocês uma série de aulas que fazem parte de um treinamento exclusivo meu. Então essas aulas são super aprofundadas e eu tenho certeza que você vai aprender muito e vai conseguir sanar algumas dúvidas que você tem, porque nessas aulas eu vou ensinar a base do crochê de forma super aprofundada. E isso é fundamental se você quer continuar se desenvolvendo e se aperfeiçoando. Então essa série vai ser muito bacana para você que é iniciante e até mesmo para você que não é tão iniciante no crochê, mas quer se aperfeiçoar, quer se aprofundar ainda mais nessa técnica dos amigurumis. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante de participar dessa série, essa semana mega especial comigo. Essa vai ser uma série online e gratuita, mas que vai ficar disponível apenas durante esses dias e para quem se inscrever. Para participar, é só acessar o meu site jnycrochê.com.br e se inscrever gratuitamente para participar dessa série nesses dias comigo e aprender várias dicas muito bacanas. Essa semana acontece pouquíssimas vezes no ano, então eu te aconselho a não perder essa chance de aprender muitas dicas exclusivas comigo. Para fazer essa peça, a gente só vai precisar de barbante número 6. Eu vou usar barbante número 6 na cor amarelo, mas você pode usar na cor que você preferir. Além do barbante número 6, a gente vai precisar também da agulha de crochê para trabalhar com esse fio. Eu vou usar a 3,5 milímetros e vou usar também o fio branco e preto numa espessura bem menor. A gente vai usar uma linha de Tex 295 na cor branca e na cor preta para fazer os olhinhos. Com esse fio a gente vai precisar também da agulha de crochê número 2 milímetros. Além desses materiais, a gente vai precisar também de agulha de tapeçaria e de fibra siliconada para fazer o enchimento aqui da nossa peça. Então, pessoal, espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo. A gente vai começar aqui fazendo círculo mágico, então eu vou pegar o meu fio, coloco aqui o meu dedo indicador embaixo do fio e faço esse movimento, formando esse Ezinho. Vou inserir a minha agulha aqui dentro do E, puxo o fio que vem do novelo e já posso começar aqui a trabalhar a minha primeira carreira. Eu vou fazer uma corrente só para dar altura e vou colocar 6 pontos baixos aqui dentro do círculo mágico. Lembrando que o círculo mágico a gente precisa sempre trabalhar passando a agulha aqui embaixo desses 2 fios, tanto do Ezinho que a gente formou, esse círculozinho, quanto também dessa sobrinha que vai acompanhar a gente até o final dessa primeira carreira. Terminando de fazer aqui os 6 pontos baixos dentro do círculo mágico, a gente vai então puxar esse fiozinho aqui da sobra para ajustar o nosso miolinho. Vai deixar ele assim bem fechado. Agora a gente vai começar a trabalhar a nossa próxima carreira. Eu vou inserir aqui a minha agulha dentro aqui embaixo dessas 2 alças aqui do primeiro ponto baixo que a gente trabalhou. Inserir aqui a agulha, eu vou então puxar o fio e fazer aqui o ponto baixo. Esse aqui é o primeiro ponto baixo da segunda carreira. Então eu vou colocar aqui um marcador para ajudar a gente a não se perder ao longo do trabalho.
Se você tiver um marcador, você pode colocar o marcador. E se você não tiver marcador, você pode pegar um fio de outra cor e passar ele por aqui para a gente poder marcar. Porque a intenção aqui do marcador, a função dele é só destacar, separar aqui esse ponto. Então você pode fazer aí uso de algum outro material de forma improvisada para estar marcando esse ponto e você não se perder na sua carreira. Fiz esse pontinho baixo aqui, eu vou então voltar no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto. Então assim eu vou ter ficado com um aumento, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Eu vou repetir isso a volta inteira. Então eu venho aqui no próximo ponto de base, faço um ponto baixo, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo. No próximo ponto de base a mesma coisa, eu faço 2 pontos baixos no mesmo lugar. E assim a gente vai seguindo, trabalhando aqui a volta inteira até o final da carreira, sempre com um aumento em cada ponto de base, fazendo sempre 2 pontos baixos em cada ponto. Chegando no fim da carreira, a gente vai tirar aqui o nosso marcador e vai começar então a próxima carreira, que vai ser feita da seguinte forma. A gente vai fazer um ponto baixo aqui no primeiro pontinho de base, que é onde estava o nosso marcador. Vou colocar o marcador aqui nesse primeiro ponto dessa terceira carreira. E no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento. Vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. Desse jeito, a gente vai seguir fazendo toda a carreira, sempre com um ponto baixo em um ponto de base e no próximo ponto, um aumento. Eu coloco um ponto baixo, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo, assim eu fico com um aumento, 2 pontos no mesmo lugar. Dessa forma, então, eu vou seguir trabalhando com essa repetição até o final da nossa carreira, sempre com um ponto baixo e um aumento. Vou fazendo aqui rapidinho e já volto. Chegando aqui no final da carreira, a gente vai ter ficado com um total de 18 pontos baixos. E aí a gente vai tirar aqui o marcador para começar a próxima carreira. Vou fazer aqui um ponto baixo, coloco aqui meu marcador. E nessa carreira a gente vai trabalhar com 2 pontos baixos e um aumento. Então, já tinha aqui um ponto baixo. No próximo ponto, eu fiz mais um ponto baixo. E no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento. Vou colocar 2 pontos baixos no mesmo lugar. Desse jeito aqui, a gente vai seguindo toda a nossa carreira. Sempre com 2 pontos baixos, sendo um em cada ponto de base, e um aumento, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Vou fazendo isso então a volta inteira até o final da nossa carreira. Terminei de trabalhar a carreira, chegando aqui no final a gente vai ter ficado com um total de 24 pontos. E aí eu vou tirar o meu marcador, faço um ponto baixo aqui nesse mesmo lugar, nesse pontinho de base, e vou colocar o meu marcador em cima desse ponto. Agora, nessa quinta carreira, a gente vai trabalhar com 3 pontos baixos e um aumento. Então, já tem um ponto baixo aqui, eu vou fazer um ponto baixo no próximo ponto de base, um ponto baixo no próximo ponto de base, e aí completando esses 3 pontos aqui, eu vou então fazer o aumento. Então, no próximo ponto eu coloco um ponto baixo, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo. Então, vai ficar aqui com um aumento, 2 pontos no mesmo lugar. Fiz esse aumento, eu vou fazer novamente a mesma coisa. Eu vou fazer um ponto baixo, no próximo ponto de base um ponto baixo, no próximo ponto de base um ponto baixo e no próximo um aumento. 2 pontos baixos no mesmo lugar. Desse jeito aqui a gente vai seguir trabalhando toda a volta até o final da nossa carreira, sempre com 3 pontos baixos e um aumento. Vou fazendo rapidinho e já volto.
Terminei de trabalhar minha carreira, chegando aqui no final a gente vai ter ficado com um total de 30 pontos. Agora a gente vai tirar o nosso marcador e vai começar a próxima carreira, que vai ser uma carreira toda em ponto baixo. A gente não vai ter nenhum aumento, então eu vou fazer aqui um ponto baixo, onde estava o meu marcador, e vou colocar o meu marcador, só que dessa vez eu não vou colocar aqui embaixo dessas duas alcinhas aqui do ponto. Eu vou colocar nessas duas alças aqui da parte da frente do ponto. Então, eu vou passar aqui o marcador dessa forma, que é pra gente não precisar tirar o marcador quando a gente for fazer a próxima carreira. Porque a gente vai trabalhar uma sequência de carreiras todas em ponto baixo, sem nenhum aumento. Então, a gente deixa esse marcador aqui pra gente não se perder na contagem de pontos. E aí, eu vou fazer aqui toda essa carreira só em ponto baixo, sem fazer nenhum aumento, colocando um ponto baixo em cima de cada ponto de base. E aí, terminando essa carreira aqui, eu volto para continuar com vocês. Vou fazer aqui rapidinho e já volto. Terminei de trabalhar aqui a minha sexta carreira, essa carreira toda em ponto baixo. E aí, chegando aqui no final, a gente vai passar aqui para o próximo ponto, que no caso é onde está aqui o nosso marcador, sem tirar esse marcador daqui. Então, passa a agulha aqui normalmente em cima aqui do ponto, pegando sempre aqui nessas duas alcinhas, e vai trabalhando aqui o restante da carreira toda normalmente, fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto de base. A gente vai trabalhar desse jeito aqui, fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto de base, da sexta carreira até a 11ª carreira. Então, essa daqui foi a nossa sexta carreira. A gente terminou a sexta carreira aqui, e aí tô começando aqui a 7ª carreira e vou fazer essa 7ª carreira, a 8ª, a 9ª, a 10ª e a 11ª. Todas essas carreiras vão ser feitas só com ponto baixo, sem fazer nenhum aumento. Um ponto baixo em cima de cada ponto de base. Eu vou fazer aqui então rapidinho essas carreiras e já volto para continuar com vocês. Aqui então, pessoal, terminei de trabalhar as minhas carreiras. Eu fiz aqui a 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª carreira. Chegando aqui, terminando essa 11ª carreira, a gente já pode cortar o nosso fio, arrematar. É só fazer aqui uma correntinha e puxa o fio aqui por dentro, ele não vai mais desfazer aqui o nosso trabalho. E aí aqui a gente já finalizou essa primeira etapa. Agora a gente vai começar a trabalhar a próxima etapa dessa peça. Agora então, pessoal, a gente vai começar a segunda etapa da nossa peça, e aí a gente vai repetir da primeira até a 5ª carreira. Se você precisar, volta o vídeo para você assistir novamente essas etapas, essas carreirinhas, e você vai fazendo o que eu vou fazer aqui também. Aqui então, pessoal, eu já terminei de trabalhar as minhas carreiras, e aí, terminando essa última carreira, essa 5ª carreirinha, a gente vai ter ficado então com um total de 30 pontos. Agora a gente vai começar a fazer aqui as perninhas do nosso amigurumi. Então, eu vou fazer aqui, depois de ter terminado aqui o último aumento da minha carreira, vou fazer 20 correntinhas. Terminando essas 20 correntes, a gente vai então fazer mais uma correntinha, que vai ficar aqui servindo pra gente como nosso primeiro ponto baixo. Vou então na terceira corrente a contar da agulha e vou fazer um aumento, vou fazer 2 pontos baixos aqui no mesmo lugar. Então, eu faço um ponto baixo, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto baixo. No próximo pontinho de base, próxima correntinha, a gente vai fazer só um ponto baixo. No próximo, a gente faz novamente um aumento. Coloca 2 pontos no mesmo lugar. Desse jeito, a gente vai seguir trabalhando toda essa perninha aqui. Sempre desse jeito. Um ponto baixo em um ponto e no próximo ponto a gente faz um aumento. 2 pontos no mesmo lugar.
Assim a gente vai fazendo até finalizar aqui esse nosso cordão de correntes. Terminando de trabalhar todo esse cordãozinho aqui de correntes, a gente vai então ter ficado com essa perninha desse jeito aqui. A gente já pode enrolar ou pode deixar para enrolar depois, quando tiver terminado todas as perninhas. Aí fica a critério de cada um. Mas a gente vai fazer esse movimento aqui enrolando mesmo para ela ficar desse jeito aqui, onduladinha dessa forma. E aí, finalizou essa perninha aqui, a gente vai pular um ponto, no próximo a gente faz um ponto baixo e vai repetir todo esse processo aqui da nossa perninha, vai fazer as 20 correntes. E aí, terminou as 20 correntes, a gente faz então uma correntinha, né? Mais uma corrente aqui, que é para ficar servindo como um ponto baixo. E aí, volta na terceira corrente a contar da agulha e vai começar aqui a trabalhar o nosso aumento, fazendo 2 pontos no mesmo lugar. No próximo ponto de base, um ponto baixo. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo. E assim vai. A gente vai intercalando um ponto baixo e um aumento até finalizar esse cordão de correntes que a gente trabalhou. E aí, chegando aqui na base, novamente, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente vai pular um ponto de base. No próximo, a gente coloca um ponto baixo e já começa a trabalhar a próxima perninha novamente. Desse jeito a gente vai fazendo. Eu vou fazer aqui então rapidinho a volta inteira e chegando aqui no final eu volto pra gente continuar. Aqui então, pessoal, já terminei de trabalhar toda a minha volta, toda a carreira, e aí eu fiquei com um total aqui de 14 perninhas. Chegando aqui no final, a gente vai ter o último ponto baixo. E aqui a gente já pode cortar o nosso fio, lembrando de deixar aqui uma sobra para a gente poder já trabalhar aqui a aplicação, a costura. Então, eu deixei aqui uma sobrinha, dei 2 voltas aqui, e aí já pode cortar aqui o fio. Aqui eu posso puxar o fio aqui por dentro desse último ponto. Não vai ficar desfazendo aqui o trabalho. Vou arrematar aqui esse fiozinho do início do círculo mágico, vou arrematar aqui por dentro. Usando uma agulha de numeração menor, a gente entra aqui, divide aqui o fio em 2 e passa aqui um ladinho por dentro aqui de algum ponto e faz um nozinho, só para não ficar solto aqui esse fio, não correr o risco de abrir o círculo mágico depois. Aqui a gente não precisa terminar de esconder o fio, porque vai ficar aqui pra dentro do bichinho, então não tem problema. Vou pegar então aqui a parte de cima, vou fazer a mesma coisa com esse fio aqui do início do círculo mágico. Vou fazer esse arremate aqui, só para não correr o risco do círculo e ficando folgado, esse miolinho ficar abrindo conforme vai passando o tempo. Então, para não acontecer isso, a gente faz esse nozinho aqui, assim a gente segura esse fio na posição que a gente quer. E aí agora é só a gente fazer a costura. Vou só colocar esse fio aqui pra dentro também. E aí, depois de arrematar, a gente já pode pegar aqui a nossa agulha de tapeçaria, que é essa agulha que não tem a ponta aqui afiada, ela não fura, e tem esse espaço aqui maior pra gente poder passar o fio que a gente tá trabalhando na nossa peça. Então, vou passar aqui e vou começar a fazer a costura da parte de baixo com essa parte de cima. A gente vai fazendo a costura aqui ponto a ponto. Então,
Passei aqui a agulha de baixo para cima e agora eu vou passar a agulha de cima para baixo, passando aqui tanto no ponto da parte de cima quanto no ponto aqui da parte de baixo. Vê que eu tô passando aqui nesse pontinho. E aí venho aqui para baixo, passo aqui no próximo pontinho aqui de baixo e também aqui no pontinho de cima. Desse jeito a gente vai fazendo a nossa costura, sempre deixando a costura bem fechada, bem apertada. Então a gente vai fazendo aqui com bastante cuidado. Vou fazer aqui rapidinho e já volto quando estiver finalizando pra gente colocar o enchimento. Aqui então, pessoal, já terminei de fazer a costura de toda a volta, só deixei esse pedacinho aqui pra gente poder colocar o nosso enchimento. Então, vou pegar aqui a fibra siliconada e vou colocar aqui dentro. A gente vai colocar a quantidade necessária para ele ficar bem cheinho. Se você quiser ele mais molinho, você coloca menos. Se quiser ele mais firme, coloca mais. Terminando de colocar a quantidade necessária de fibra, a gente vai então terminar essa costura da mesma forma que a gente veio trabalhando até aqui, a gente vai continuar. Então, vou fazendo aqui ponto a ponto até finalizar. Terminei de fazer aqui a costura, eu gosto de passar alguns pontinhos a mais aqui para dar mais firmeza no começo aqui, na finalização da costura. E aí eu vou fazer aqui um nozinho, passo a agulha aqui por algum ponto e vou entrar aqui nessa laçada que a gente forma e vou levar, vou fazer só mais um aqui. E vou levar esse fio aqui lá pra dentro do bichinho. Então, eu entro com a minha agulha e saio aqui em algum outro ponto. Dou uma puxadinha mais aqui no fio, corto e pronto. Já finalizei aqui a costura. Agora a gente vai só trabalhar os olhinhos e aplicar aqui também com costura. Para fazer os olhinhos, a gente vai pegar esse fio aqui mais fino e a agulha de crochê 2 milímetros e vamos começar a trabalhar. A gente vai fazer aqui o círculo mágico, então eu faço o Ezinho, coloco a minha agulha aqui dentro, puxo o fio que vem do novelo e vou fazer 3 correntes para servir como um ponto alto e mais 16 pontos altos aqui dentro do círculo mágico. Vou trabalhando aqui até completar os 16 pontos altos aqui dentro desse círculo. Lembrando sempre de passar a agulha embaixo desses 2 fios aqui. Vou fazendo aqui rapidinho e já volto. Terminando de trabalhar os 16 pontos altos aqui dentro do círculo mágico, a gente vai puxar esse fiozinho aqui da sobra do círculo mágico, do início, né, do círculo mágico. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto que a gente trabalhou. Aqui a gente já pode arrematar o nosso fio. Eu não vou deixar sobra aqui nesse arremate porque eu vou fazer a aplicação com costura normal, aquela costura com linha mais fina. Mas se você quiser trabalhar a costura com esse próprio fio aqui, você pode fazer também da mesma forma que a gente fez com a agulha de tapeçaria. A gente vai fazer também com a agulha de tapeçaria, se a gente for usar esse fio aqui. E aí é só deixar uma sobra maior para poder fazer a costura. Agora a gente vai pegar
o fio preto nessa mesma espessura. Vou fazer aqui a laçada inicial. Laçada inicial a gente faz aqui o Ezinho. Coloca a agulha, puxa o fio, leva a agulha pra cima. Feita essa laçada inicial, a gente vai passar aqui, pode ser por qualquer um dos espacinhos que a gente tem entre um ponto alto e outro. Então, eu entro com a minha agulha aqui nesse espaço, entre os pontos. Aqui eu vou puxar a minha laçada. Vou ajustar para ela não ficar muito grande. E aí, vou aqui no próximo espaço, entre um ponto alto e outro, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Eu puxo o fio que vem do novelo, tirando tudo da agulha. Venho aqui no próximo espaço, puxo o fio que vem do novelo, tirando tudo da agulha. Vou fazer isso algumas vezes. Sempre entrando com a agulha aqui no próximo espaço, entre um ponto e outro. Fiz aqui um total de 7, vou fazer 8 pontos. E aí, completando esses 8 pontos aqui, a gente já pode cortar o fio e arrematar. Eu levo ele aqui pra trás. E aqui a gente vai fazer alguns nozinhos no nosso fio. Aqui a gente já tem o nosso olhinho pronto, finalizado. A gente vai precisar de 2 olhinhos iguais a esse daqui. Então, eu vou repetir todo esse processo, esse passo a passo aqui novamente para fazer o segundo olhinho. Se você precisar, volta o vídeo, acompanha novamente para você fazer mais uma pecinha igualzinha a essa daqui. Com os 2 olhinhos prontos, finalizados, a gente já pode começar a aplicar aqui no nosso polvinho. Eu vou usar agulha e linha de costura normal, mas se você quiser, você pode usar o próprio fio branco que você usou para fazer essa parte aqui do olho. E aí, eu vou começar aqui fazendo um pontinho aqui na base. Vou fazer aqui um nozinho para segurar esse fio, poder firmar a nossa costura. E depois de prender aqui o fio na base, a gente já pode começar a costurar aqui o olhinho. A gente vai fazendo pontinhos bem pequenininhos, que é para não aparecer na parte da frente. Vou fazendo esse movimento aqui de vai e vem. A gente vai fazendo esse movimento de vai e vem. Fiz aqui, então, a costura de toda essa parte aqui. E aí, chegando aqui, eu vou passar pro outro olhinho. Vou dar aqui uma distância bem pequenininha e vou começar a trabalhar aqui a costura do outro olhinho. E aí, dessa forma, eu vou fazer aqui essa volta. Volto para esse daqui e termino essa partezinha de baixo aqui. E aí, a gente não precisa arrematar a costura 2 vezes. Já faz de uma vez só. Nessa parte aqui, toma cuidado também para deixar o olhinho na posição certa que você quer que ele fique. Então, se quiser ele direitinho aqui para baixo, viradinho aqui bem para baixo, né, retinho, você deixa ele retinho. Se quiser assim mais com essa inclinaçãozinha assim como eu deixei, você deixa ele mais assim. Se quiser deixar essa parte aqui viradinha para cima, também pode, como se ele estivesse sorrindo assim, feliz, também é bem legal. É uma forma bem bacana também de fazer. E aí eu vou terminar aqui a costura, vou fazendo aqui desse jeito. E aí, terminando a costura, é só arrematar esse fio, faz um nozinho, esconde
levando a agulha aqui pra dentro, saindo em outro ponto, da mesma forma que a gente fez aqui na base. E aí a costura já vai estar pronta e o bichinho já vai estar finalizado. Eu vou só terminar aqui rapidinho e já volto para mostrar a vocês como ficou. Aqui então, pessoal, cheguei aqui no final da costura e aqui no final eu vou só fazer aqui um nozinho bem embaixo aqui dessa parte branca. Levo aqui por dentro. Puxo um pouquinho a mais e corta bem rente. Assim, quando a gente aperta, o fio fica lá pra dentro. E aí, desse jeito aqui, a gente já tem a nossa peça, o nosso amigurumi finalizado. Ele fica muito fofinho. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender esse polvinho amigurumi super fofo comigo. E se você quiser se aperfeiçoar ainda mais, se inscreve lá no meu site jnycrochet.com.br para participar da Semana do Amigurumi, que vai acontecer em breve, começa agora, na sexta-feira. E se você estiver assistindo a esse vídeo depois da Semana do Amigurumi ter acontecido, você vai ter perdido uma semana incrível, mas você pode se inscrever lá no meu site também, para ser avisado na próxima vez que a Semana do Amigurumi acontecer. Eu faço essa semana pouquíssimas vezes no ano, às vezes só uma vez por ano, por isso é bom você se inscrever para ser avisado e não perder a chance de participar dessa semana maravilhosa comigo. Se você gostou desse polvinho e também dessa aula, da forma que eu ensinei para você, curte o vídeo, compartilha e se inscreve aqui no canal para não perder as aulas novas. E além disso, deixa também seu comentário para mim. E se você fizer esse amigurumi, posta no seu Instagram, me marca lá para eu ver, marca o meu perfil e usa a hashtag #OlhaProfessoraJu. Eu vou amar ver como ficou o seu trabalho e poder curtir também. Então, por hoje é só, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço e até lá!